Amém, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade que nós temos de conhecer esse Deus, de experimentar a manifestação da bondade, do amor e da graça dele em favor das nossas vidas. E a pergunta que eu quero fazer para você é essa: quem é Deus? Quem é Jesus para você? Eu acho interessante que todo mundo acha bonito falar de Deus. Deus, 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 Deus. Todo mundo tem o seu Deus, todo mundo crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. Mas quando fala-se de Jesus, não, eu tenho a minha religião, mas espera aí. Duas coisas. Jesus não faz parte da sua religião e Jesus também ele não faz parte da sua religião? Uma pergunta. E outra coisa, Jesus não veio para criar religião nenhuma. Eu tenho enfatizado isso aqui na igreja, porque isso tem feito diferença na minha vida. Tem muitas pessoas que colocam Jesus na mesma posição que outros líderes de determinadas religiões ocupam. Na Igreja Católica Apostólica Romana existe o Papa, existe Maria, existe Jesus, existem santos. Então todos estão, envolvidos ali num projeto. Jesus só não é suficiente. Precisa de mais figuras, precisa-se de mais pessoas. Na religião espírita tem o Allan Kardec. Na religião do Adventismo do sétimo dia, existe a Bíblia, mas também existe a Ellen White. Na Testemunho de Jeová, nem crê em Jesus. No budismo existe o Buda. Pastor, mas então você está falando, você não pode falar mal das outras religiões. Eu não estou falando mal de religião, eu estou falando uma verdade. E Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não é líder espiritual de religião evangélica também não. Porque Jesus ele não veio criar a religião evangélica. Jesus ele veio trazer o evangelho. Jesus, quem é Jesus para você? Jesus é igual um santo, Jesus é igual um líder, Jesus é uma pessoa comum? Não, meu irmão. Jesus, eu preciso ter uma resposta, eu preciso ter a resposta correta de quem é Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus. O Allan Kardec não nasceu filho de Deus, o Buda não nasceu filho de Deus, Maria não nasceu filho de Deus, o Papa não nasceu filho de Deus, eu não nasci filho de Deus, ninguém nasceu filho de Deus. Filho de Deus é um único, tanto é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, único Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Qual que é a figura de Jesus para você? Se nós olharmos para Jesus como uma figura histórica, como filho de José e Maria, se nós olharmos e compararmos Jesus, não, você tem Jesus e eu tenho um gnomo. Eu tive gnomo, você já teve gnomo? Eu tenho Jesus, você tem Jesus, mas eu tenho uma fitinha que eu amarro na minha mão, eu tenho uma medalhinha que eu amarro no pescoço, eu tenho uma prática, eu tenho um mantra, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se Jesus ele estiver sendo comparado a outros líderes, meu irmão, você nunca vai experimentar daquilo que Jesus veio fazer. Pastor, o que Jesus veio fazer que outros não podem fazer? Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 10, Jesus disse assim, o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele falou assim, mas eu vim para te dar vida eterna e vida em abundância. Eu não discordo de forma alguma que as religiões, elas têm conceitos interessantes, elas têm ensinamentos, olha, faz isso e não faça aquilo. Muitas religiões tiradas da própria palavra, da própria Bíblia, de uma boa convivência, do amor ao próximo, do amor, da caridade, do fazer bem ao próximo. Agora, vida eterna, de graça e vida em abundância, baseado no que Ele fez e não no que eu faço, só Jesus. Você tem certeza que você vai morrer um dia? Eu tenho convicção disso. E o dia que eu fechar os meus olhos para essa terra, para essa vida normal, carnal que eu vivo hoje, a minha eternidade começa. Quem que garante a eternidade para você? Não, eu nem acredito em eternidade, eu acredito em ressurreição. Tudo bem, em reencarnação, tudo bem. É um direito seu. Agora, o que é a verdade? Qual que é a diferença de Jesus e dos outros líderes?
Qual que é a diferença de Jesus e do Papa? Qual a diferença de Jesus e da Maria? Qual a diferença de Jesus e de um santo? Qual é a diferença de Jesus e Buda? Qual a diferença de Jesus e Allan Kardec? Você precisa ter essa resposta, porque senão você não vai alcançar os benefícios de Jesus em favor da sua vida. E você vai passar a vida toda fazendo bem, você vai passar a vida toda se esforçando para ser merecedor de alguma coisa de Deus. E isso não é isso que Deus não nos recompensa dessa forma. A minha recompensa, ela está baseada em crer. Volto a dizer, a minha recompensa, os benefícios de Jesus em favor da minha vida, eles estão disponíveis, não é pelo fato de eu ser bom, correto, justo, honesto, mas pelo fato de eu crer naquilo que Ele fez em favor da minha vida. Favor, que é a graça. Um favor imerecido, que é a graça. Volto a perguntar, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a tua vida? No capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus estava reunido com seus discípulos e chegou uma hora e falou assim: o que o povo fala que eu sou? Quem o povo fala que eu sou? Eu sou o que ou eu sou quem para o povo? E eles responderam: uns dizem João Batista. Jesus, tem gente que acha que você é João Batista. Outros falam que você é Elias, o profeta Elias que tinha morrido. Outros falam que você é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então falou assim, perguntou: o que o povo fala que eu sou? Uns falam que você é João Batista, outros falam que você é o profeta Elias, outros falam que você é Jeremias, outros falam que você é algum dos profetas. Ele falou assim, tá, isso é o que o povo diz. O que você diz? Você é do povo? Agora Jesus pega e fala assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E você que tem andado comigo? E você que está assistindo a televisão agora? E você que frequenta uma igreja? E você que conhece um pouco da palavra? Quem que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem dizes que eu sou? Respondendo Simão, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, esta é a revelação, é o entendimento que todos nós devemos e precisamos ter. Quem é Jesus? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele não é um líder espiritual. Ele não é um guia elevado. Ele não é um espírito de luz. Ele é o Filho do Deus vivo. E como Filho, Ele é o único. Ele é o único Filho do Deus vivo. Ele não é nada, nem além e muito menos a quem. Ele não é comparado nem comparável a ninguém, porque Ele é o único Filho do Deus vivo. Jesus disse assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Quando eu tenho a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, olha o que acontece. Também eu te digo que tu és Pedro. Você sabia que Pedro não chamava Pedro? Pedro chamava só Simão? Simão Bar-Jonas? Simão Bar, né? Filho de Jonas? Pedro não chamava Simão Pedro. Pedro chamava Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Simão, filho de um homem natural. Agora você teve uma revelação do meu Pai. O meu Pai te deu uma revelação, meu Pai te deu um entendimento. Que eu sou o Filho de Deus. Agora você também vai receber um nome, Pedro. Um dia desse eu estava aqui na igreja, Deus me trouxe um entendimento, uma revelação a respeito disso. Eu falei, Deus, por que Pedro recebeu um nome, um novo nome? Ele falou assim, quem que dá nome para o filho? O Pai. Eu respondi. Ele falou, então, quando Pedro teve uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o meu filho, Pedro, por essa revelação, Pedro passou a ser um filho meu. Todos nós que temos a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele está vivo,
Todos nós que temos a revelação que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelo meu pecado, que ressuscitou para a minha justificação e que Ele está vivo. Todos nós que temos a revelação de que Jesus é o Filho de Deus e que a minha vida é salva e é abundante nele, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Pastor, não está escrito isso? João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, receberam Jesus como Filho de Deus, receberam o sacrifício e a ressurreição de Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando eu tive a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, certamente, eu não sei qual que é o meu nome, qual que é o nome que Deus me deu, mas certamente Deus, Ele me deu um nome. Eu recebi um novo nome. E por que eu recebi um novo nome? Porque eu recebi um pai. Porque Deus, Ele não passou, Deus deixou de ser Deus. E Ele passou a ser o meu pai. E como pai que coloca nome nos seus filhos. Amém? O pai, quando você nasceu, o William está aqui, o pai do William falou, vai chamar o William. O meu pai falou, não, Marcelo, esse meu filho vai chamar Marcelo. E agora Jesus, agora Pedro, ele se torna um filho de Deus. Então, como filho, o pai dá um nome, agora você vai chamar Simão Pedro. E ele foi 99% conhecido como Pedro e não como Simão. Você, quando você tem um entendimento, uma revelação de que Jesus é o Filho de Deus, você recebe o Pai. E como você recebe um pai, e como pai, você recebe um novo nome. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, a palavra Pedro é Petros, nome maiúsculo, nome pessoal com letra maiúscula. E sobre esta pedra, e sobre esta revelação, a igreja não foi fundada sobre Pedro, a igreja não foi alicerçada em Pedro, a igreja não foi fundamentada em Pedro. Na própria carta de Pedro, Pedro fala que Jesus é a pedra fundamental. Tem pessoas falando que a igreja foi fundamentada em Pedro, que Pedro foi o primeiro papa. Pedro nunca, eu acho que Pedro nunca esteve nem em Roma. Pedro nunca foi papa. Pedro nunca almejou essa função. Isso é a religião que diz. Dizem que para ser papa, para ser padre, não pode ser casado. Jesus curou a sogra de Pedro. É só você voltar para a palavra, é só você conhecer a verdade, e a verdade te liberta. Liberta de enganos, liberta de religiosidades, liberta de doutrinas e crenças errôneas. Meu irmão, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente que tem medo do diabo, tem gente que, não, eu não vou fazer a obra de Deus, não, porque o diabo vai se levantar. Meu irmão, como eu sempre digo, o diabo nunca sentou. Não, porque eu estou fazendo a obra de Deus, o diabo está furioso comigo, pastor. Meu irmão, graças a Deus que ele está furioso com você. O problema seria se você chegasse para mim e falasse, pastor, eu e o diabo, nós estamos numa comunhão tremenda, nós temos uma amizade perfeita. Meu irmão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, Jesus veio para me dar vida, e vida em abundância. Agora ele está falando uma coisa, quando você tem a revelação de que eu sou o Filho de Deus, em cima dessa revelação, a revelação que eu vim para destruir as obras do diabo, a revelação que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, a revelação de que aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, antes Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quando você tem essa revelação, que retaliação? Cadê a retaliação? Ah, mas o diabo está bravo. Graças a Deus que ele está bravo com a minha vida. Graças a Deus que ele está incomodado com a minha vida. Graças a Deus que ele está irado contra a minha vida. Agora eu tenho convicção, eu tenho certeza de uma coisa. Maior é esse Jesus, essa revelação, esse entendimento, esse nome que está acima de todo nome. Maior é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então eu não vou fazer a obra de Deus com medo do inimigo? Então você não tem a revelação de quem é Jesus. Se você não tem a revelação, a igreja, Marcelo, você como igreja, não pode ser edificado, não pode ser construído, não pode prevalecer, porque você não tem a revelação. A revelação que você tem é que se você fizer isso, o diabo vai arrebentar com a sua vida. Agora, a revelação que você tem que ter é a revelação que está lá em Lucas,
capítulo 10, verso quanto? Verso 19, Jesus fala assim, ó, eis aí, eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. É esse lugar que você precisa andar, é essa revelação que você precisa ter, que toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra foram dadas a Jesus. E essa autoridade Ele conferiu a você e conferiu a mim. E quando nós temos essa revelação da autoridade, do senhorio, da supremacia e da suficiência de Jesus, meu irmão, a igreja, a minha vida vai sendo edificada e o diabo não prevalece. Amém, meu irmão? 2 minutinhos nós voltamos em nome de Jesus.